Olá, viva! Muito boa tarde, cá estamos de novo. Espero que tenham passado uma ótima semana. Sejam bem-vindos para aquele que lhe faz companhia às sextas-feiras aqui na sua RTV. Temos vindo a falar de tudo um pouco aqui no Pedra da Audiência às sextas-feiras. Hoje resolvemos trazer como nosso convidado alguém que atualmente é responsável pela decoração da Casa do Manel, o programa das suas manhãs aqui na RTV. Chama-se Nuno Pereira e é arquiteto. E volto a repetir, é o responsável pela nova Casa do Manel, aqui no seu canal televisivo RTV. Olá, Nuno Pereira, viva! Olá, boa Carla. tarde! Boa tarde. Viva, como estás? Tudo bem? Estou muito bem, é um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso, todo meu também, rever-te uma vez mais. Obrigado. Como é que tem decorrido a tua vida depois de teres ajudado a transformar a Casa do Manel, que é um programa já bem conhecido, um programa já de muita audiência, o programa das manhãs? Tem sido uma ótima experiência, foi um desafio muito interessante poder realizar o cenário de um programa tão animado, tão já a atingir um auge de popularidade já grande, com uma diversidade muito grande de entretenimento e de informação cultural séria também, que é prestada, e foi um desafio muito interessante e um desafio que eu gostei muito de participar e continuo a gostar de participar nas mudanças que ainda hão de surgir no programa. Eu tive a oportunidade de te ver como convidado do Manel Monteiro, na sua casa, na Casa Sim. do Manel, aqui na RTV, e de facto ouvi dizer que ainda vamos ter, digamos que, mais alterações, mais coisas bonitas, das gotas de gosto. Sim, eu costumo dizer que um projeto de interiores é um projeto vivo, nada é estanque, ou seja, partindo de uma base, tudo pode ser mudado e tudo pode ser reconstruído, com os mesmos objetos, com os mesmos artigos, introduzindo um ou outro elemento diversificando, diferente. digamos que mudando a nível de posição, Sim, a nível de cenário, digamos. É aquilo que eu chamo a mudança de forma-função. Ou seja, os objetos podem adquirir funções diferentes daquelas que às vezes têm. E com isso mudam todo o caráter e todo o cenário. Podemos usar, por exemplo, um banco como mesa de centro. É diferente olhar para uma coisa, olhar para outra. Uma mesa de centro passar a uma consola, uma mesa passar a uma escultura. Claro. Tudo pode adquirir uma função diferente daquela que à partida lhe é atribuída. Vamos pôr-te, do outro lado, ou seja, tu não és arquiteto, és pura e simplesmente um telespectador que está em casa a ver a Casa de Manel, que via Sim. anteriormente, antes deste cenário. O que é que tu vias? O que é que tu vias? O que é que tu agora vês? Qual é a diferença? Sentia-se um cenário pobre, um cenário a precisar de ser trabalhado, a precisar de ser animado, a precisar de ser dinâmico. Claro. E O programa em si também é dinâmico e o apresentador já em si também. Os apresentadores são muito dinâmicos e o cenário tinha que corresponder a esse dinamismo e tinha que estar à altura de tudo o resto. E uma vez que o programa é tão dinâmico, porque está em constante mudança, tanto temos artistas de música como artistas de dança, como temos convidados das mais diversas áreas, porque é que o cenário há de ser estanque? Não é? Porque é que o cenário não pode mudar? Claro. O objetivo, o desafio é esse, é não só conseguir uma base, mas depois conseguir fazer com que ela evolua, cresça e acompanhe o crescimento e a evolução do programa. Estás a gostar da ideia? Sim, gostei muito. E de ligares o canal e vês que de facto é a nossa casa, a casa do telespectador e, no fundo, um pouco a tua casa. Exatamente. Nuno Pereira, fala-me de ti. Quem é Nuno Pereira? Todos sabemos que é um jovem arquiteto, não é? Sim, arquiteto há quantos anos? Há quanto tempo? Eu licenciei-me em arquitetura há 7 anos. Há 7 anos? No final de 2005. Vai fazer 8 aninhos. Como carreira profissional não é aquilo que nós chamamos de uma carreira longa, mas tem sido uma carreira muito vivida, com muitas experiências muito diversificadas, que se calhar, não sei, eu gosto de pensar que a arquitetura também é uma coisa que é da evolução e que é do coração.
e que vai surgindo à medida que nos vamos apaixonando por ela. E a arquitetura passa por tudo. A arquitetura não é só fazer o projeto de um edifício. Às vezes a arquitetura é também desenhar um tapete, enquadrar um tapete, desenhar um cortinado. A arquitetura passa por tudo. É uma linha estrutural que une todas as funções, todas as formas, une tudo. Une a vida, digamos assim. Nós, quando entramos numa casa, não entramos só num edifício. Entramos em ambientes, entramos em locais com emoção, que contam história. Portanto, a arquitetura é isso, é contar várias histórias, ou contar uma história com um princípio, um meio e um fim. Como surge o gosto pela decoração, a decoração de interiores, no fundo, num jovem? Sim, a decoração de interiores surgiu precisamente por isto, por eu começar a sentir que a arquitetura se tornava demasiado estanque quando ficava reduzida ao projeto de um edifício, fosse qual fosse a função dele. Porque nós podemos construir um edifício muito bonito, muito interessante, em que gastamos muito dinheiro e o interior continua vazio. Não nos transmite conforto, não nos transmite emoção. Nós temos sempre que colocar algo lá dentro para começarmos a ter uma ligação com o edifício. Então, de que vale construir edifícios bonitos, caros, se depois o interior não corresponde? Então eu prefiro pensar que a arquitetura começa por um bom interior, que é o local onde nós vivemos. Claro, o nosso habitat, não é? E depois onde nos temos que se sentir bem. Exatamente, e depois parte para um exterior. Tal como no ovo, nós aquilo que comemos é o que está no interior. É verdade. Não é? A arquitetura, eu comecei a encarar a arquitetura desta forma. A arquitetura vive-se de dentro para fora e não de fora para dentro. Mas o arquiteto tem de ser uma pessoa com muito bom gosto e de um enorme talento. Eu não custa-me definir assim. Não gosto de definir dessa forma. Ou então, qual o teu ponto de vista, Nuno Pereira, da arquitetura? Eu gosto de definir a arquitetura pelo interior de cada um. Ou seja, cada arquiteto concebe um projeto, uma decoração, o que for, à sua maneira, da forma como vê as coisas, como vê o mundo, como sente as coisas. Portanto, a arquitetura, antes de partir de uma pessoa com imaginação, com criatividade, parte de uma pessoa com sensações e com sentimentos que procura transmitir. Eu gosto de ver a arquitetura dessa forma, como um sentimento vivo, e que depois tentamos passar para outros. E tu sentes muito aquilo que vês e que fazes? Sim, é impossível, todos sentimos o que vemos, não é? Todos, uns de uma forma, outros de outra, obviamente. Todos os objetos traduzem em nós alguma emoção, algum sentimento. Ou gostamos ou não gostamos, achamos bonito, achamos feio, confortável, desconfortável, quente, frio. Temos sempre uma opinião, toda a gente tem uma opinião sobre um edifício, sobre um objeto, sobre uma decoração, sobre um carro, sobre uma roupa. Tudo produz em nós sentimentos. Claro. A arquitetura não é exceção. Portanto, agora, aquilo que eu procuro fazer no meu trabalho é sentir, perceber as pessoas, o cliente que está à minha frente, para conseguir, através dele, fazer o melhor projeto possível para a sua existência, para a sua necessidade diária. Por exemplo, quando te contratam, digamos, quando te pedem para irem a certos e determinados locais, Sim. sejam elas casas particulares ou mesmo casas comerciais ou até mesmo escritórios, tu estudas um pouco, no fundo, a personalidade do cliente. Sim, é essencial falar com as pessoas e falar mais do que o trabalho. A arquitetura não é um trabalho, é uma conversa, é um entender de sentimentos e de pessoas. E às vezes, antes de falar mesmo do projeto, é preciso falar dos filmes que a pessoa gostou, dos sítios onde foi, das recordações que tem, das experiências que tem, tudo faz parte da arquitetura. Conhecer um pouco o outro lado para tu poderes então avançar com a tua obra, Sim, com o teu projeto, com o teu trabalho. Exatamente. Às vezes, sem as pessoas perceberem isso, estamos a ter conversas que nos estão a levar a informações que são essenciais para o desenvolvimento do trabalho. Isso é a arquitetura. Mas isso já de si, em ti, é algo que já está, digamos, dentro de ti, na tua perspicácia, a tua psicologia também? Sim, isso é uma coisa que se vai aprendendo e que se vai
e que vai evoluindo e que vai crescendo. É uma relação social com as pessoas, é falar com as pessoas, é um gosto de viver e esse gosto transmite-se para tudo. E daí também há alguma base para o nome da empresa. Tu que estudaste arquitetura, 5 anos. 5 anos de arquitetura. Sim. Arquitecton, de origem grega. Arquiteto é uma palavra de origem grega. Diz-te exatamente alguma coisa. Sim. Arqui, igual, principal, tectónica, igual a mestre de obras. Exatamente. Foi uma pesquisa que eu fiz. A denominação dos arquitetos na Antiga Grécia e na Antiga Roma. Na Antiga Grécia, digamos que na Antiga Grécia, na Antiga Roma, vocês, arquitetos, eram considerados como mestre de obras. Exatamente. Hoje, mestre de obras aqui é visto como um mestre de obras vulgar, de uma obra. Sim. Vocês antigamente eram vistos assim. Sim. Hoje é algo completamente diferente. Às vezes caímos no erro de interpretar mal certos nomes e a figura do mestre de obras numa obra é uma pessoa tão ou mais importante como um arquiteto ou como um engenheiro. Mas às vezes deixamos-nos levar por estas nominações que tenham um caráter ou que adquirem um caráter errado. Mestre de obras na Antiga Grécia porque eram os arquitetos que não só dominavam todo o esquema, todo o desenho, o desenvolvimento de uma construção, como também coordenavam a mesma construção. E muitas vezes os arquitetos, quando a construção era mal executada, eram castigados, alguns severamente castigados. Claro, naquela altura. Exatamente. Aqui podemos dizer que o mestre de obras, neste sentido, nesta situação, tem um sentido conotativo. Exatamente. Exatamente. E às vezes errado. Às vezes errado completamente, não é? Sim, completamente. São pessoas que fazem imensa falta num projeto e numa obra, é indispensável. Por isso é que se diz que é um mestre, sim, mestre líder. É por onde passa todo o trabalho. Numa fase de execução, de um projeto de execução, é por onde passa todo o trabalho. É pelo mestre de obra. Como estão a decorrer as Gotas de Gosto? É uma loja recente. É uma loja recente. Tu tens em Lessa da Palmeira, na Rua Índice Ribeiro. Exatamente, foi uma loja que eu decidi abrir. Era um projeto que já existia há algum tempo, mas eu ainda não me tinha identificado com nenhum espaço. Quando descobri aquele cantinho em Lessa da Palmeira... Também é um ponto fulcral, a Rua Índice Ribeiro, não é? Sim, uma das mais antigas artérias de Lessa. Artérias de Lessa da Palmeira, não é? Principal, de ligação à praia, à Marginal, à Ponte Móvel. Quem sai da Ponte Móvel, vira à esquerda, entramos diretamente na Rua Índice Ribeiro. Exatamente. Tu estás precisamente no número... 255. As Gotas de Gosto. Exatamente, é o 4º cruzamento. É mesmo. Exatamente, uma lojinha de esquina, pequenina. Um espaço muito acolhedor, que quando lá entro, porque agora também sou tua cliente, não é? Quando lá entro, às vezes dá a sensação de que nos apetece ficar ali, porque é um local tão bom, tão acolhedor, dá a sensação de que há ali um cantinho para tomar um chá. Exatamente. Desculpa, mas é a ótica que eu tenho da tua casa. Mas esse foi mesmo o sentido e foi mesmo a intenção. O cliente entra e sente-se maravilhosamente bem naquela casa. Isso é a prova que os espaços traduzem sentimentos e emoções. Não é? Um espaço que à partida é um espaço comum a muita gente, transversal, não é? Que não tem ligação nenhuma a ninguém específica, mas acaba por transmitir uma sensação de acolhimento, uma sensação de conforto, uma vontade de estar. Isto é a prova que qualquer espaço transmite sensações e qualquer espaço deve ser tratado dessa forma. Transmitir sensações, provocar emoções positivas. E foi o que eu tentei fazer em Lessa. Está a correr bem? Está, tentado a correr bem, apesar de a loja ser muito recente, abriu em dezembro. Sim, no início de dezembro. É uma loja que está em expansão, que está a crescer, que começa a ser conhecida, começa a ser procurada e que as pessoas gostam. E é curioso porque Lessa acaba por ser um meio grande, mas
pequenino no contacto com as pessoas. Todas as pessoas gostam de falar umas com as outras, gostam de socializar, e é engraçado estar... Conhecem-se umas às outras. Exatamente, e é engraçado estar na loja e as pessoas passarem, boa tarde Nuno, olá, bom dia, então como é que estás, tudo bem? É engraçado, e entrarem e verem e falar, estar ali um bocadinho a conversar. Lessa tem esta característica que eu acho que é muito positiva e que depois também acaba por funcionar positivamente na evolução do trabalho, na evolução de tudo, né? Porque facilmente nos integramos com as pessoas. Sim. Muito bem. A quem vê gotas de gosto do exterior, visualiza a montra e diz é melhor nem entrar porque os preços vão ser assustadores. Mas assim que eu lá entrei, comecei também lá a fazer umas compritas, vi que os preços são únicos, imbatíveis mesmo. Sim, porque a decoração de interiores, quando falamos especificamente de decoração de interiores, está muitas vezes conotada como uma coisa de classe alta. E não é, porque não é preciso ter peças caras para serem bonitas. Eu costumo dizer que às vezes gastamos muito dinheiro e enchemos a casa de peças valiosas, de peças caras que têm de facto muito valor, são peças de coleção. Podemos colocar um sofá do Mies van der Rohe, uma obra de arte do Picasso, mas depois não funcionam em conjunto. E esta é a melhor forma de mostrar que às vezes a decoração e o espaço não vale pelo valor das peças, mas vale pela união e pela comunhão delas e pela forma como se adequam às pessoas. Portanto, isso não tem um preço, não tem que ser necessariamente caro ou necessariamente barato. Foi um bocadinho tentar desmistificar isso, reunir uma série de peças mais acessíveis, baratas, que tenham um impacto grande, visual, que pareçam peças muito caras, mas que no fundo não são. A ideia foi esta. Muito bem. A nível de decorações, depois de toda esta publicidade que tem sido feita na RTV, como tem sido a aceitação? Que projetos tu tens já para o futuro? Sim, isto, para já, esta aventura na RTV ainda é recente, mas sim, nota-se já, começa a haver pessoas que aparecem, que ouviram falar, viram o programa, que gostaram disto ou gostaram daquilo e começa a haver procura, começa a haver mais partilhas na página do Facebook, começa a haver maior divulgação e sim, começa a haver mais procura do trabalho e do querer saber o que é, porque depois a loja subdivide-se em vários outros níveis e nota-se que há mais pessoas a procurar saber o que é e para onde vai e como é, do que antes. Sim, tem sido uma experiência positiva também nesse aspecto, a participação na RTV. Além da outra que é mais compensadora, não é? Porque é um desafio, não é? Um desafio que foi proposto, mas também tem tido essa outra face, de maior conhecimento e expansão da marca. Digamos, o teu trabalho como arquiteto, no fundo, é coadjuvado um pouco com a parte da engenharia. Sim, engenharia... O engenheiro, o arquiteto e o engenheiro numa obra, há pouco falávamos em projetos. Sim. O engenheiro é mais uma figura da obra de arquitetura, não é? Como é que tem sido a tua vida nesse campo, a nível de construção de edifícios? Existe o mito do engenheiro e do arquiteto de serem duas figuras que não se dão bem, que não se relacionam, mas que depois têm o outro lado que concorrem uma com a outra. Mas que não passa do mito, porque cada pessoa tem o seu lugar e cada pessoa tem a sua importância numa obra. E a intervenção do engenheiro numa obra de arquitetura é fundamental, não é? Não podemos ter uma obra de arquitetura consistente e coerente sem a participação do engenheiro. Todas as profissões, todas elas necessitam de grandes esforços e esta não foge à regra. Sim. O que me tens a dizer neste aspecto, a nível na arquitetura? A arquitetura depende diretamente de
um infindável número de pessoas. Nós, às vezes, na execução de uma casa, de uma moradia, são centenas de pessoas que passam por lá e são centenas de pessoas por quem aquele projeto passa até chegar à sua execução final. E sem qualquer uma delas, com certeza que o projeto não será executado na sua verdadeira força, não é? Está a ser difícil ser arquiteto em Portugal? Não é difícil ser arquiteto e nesta fase muito menos, há tão poucas obras, é muito fácil ser arquiteto. De trabalhar naquilo no qual te formaste e gostas de fazer? Sim, eu tenho essa sorte, assim, felizmente tenho essa sorte. Sei que há muitas pessoas que se formam em arquitetura e que depois acabam por ter que enverdar por outros caminhos. Eu felizmente tenho a sorte de trabalhar na arquitetura. Aquilo que gostas? De trabalhar na decoração de interiores, de trabalhar no restauro, não sei o número de coisas que são aquilo que eu gosto e que tudo é complementar à arquitetura. No fundo, tudo é arquitetura. Mas não é fácil hoje em dia em Portugal trabalhar na arquitetura, só na arquitetura de edifícios, de edificação, não é. O mercado tem também um excedente de construção. Por outro lado, também estamos a atravessar uma crise económica. Portanto, o trabalho de arquitetura, só de arquitetura, é cada vez mais raro e se calhar não se adequa tanto já, porque de facto há um excedente de construção e que tem que ser aproveitada, senão começamos a ficar com cidades meias fantasma, não é? Claro, com prédios devolutos, com habitações devolutas que não fazem sentido, não é? Toda a habitação é feita para ser vivida e para ser usada, então não faz sentido que fique devoluta e que morra e que... Mas por isso ser arquiteto nesta fase acaba por ser compensador, acaba por ser bom, mas acaba por ser fácil ao mesmo tempo. Falaste-me há pouco em restauros. Sim. Têm aparecido peças que as pessoas pensariam que nunca mais as iriam utilizar. Exatamente. Mas que tu tens feito ali autênticos milagres. Exatamente. Tu mostras normalmente o antes e o depois. Sim. A fase final. O restauro é uma paixão que eu tenho, um hobby que cresceu como um hobby, porque eu gosto muito do mobiliário antigo, de peças antigas com história, porque tudo é feito de história. Cada um de nós, não importa o que faz, mas tem uma história de vida, tem uma evolução de vida. A mobília, o mobiliário, as peças de mobiliário contam essa mesma história, não é? Acompanham-nos quando crescemos, trazem-nos lembranças, trazem-nos emoções, umas boas, outras más, mas qualquer peça de mobiliário nos conta histórias. E eu gosto muito disso. Eu vivo com essas histórias e gosto dessa relação. Tu gostas da arte e da história em si? Sim, porque cria relações connosco, porque dialoga connosco, porque nos mostra-nos uma história passada, porque nos mostra lembranças que se calhar tínhamos guardado na gaveta e que depois olhamos para aquela peça e nos lembramos. Parte da tua família, do nosso avô, bisavô. Claro. Tu tens peças assim, centenárias. Sim, tenho. Tu restauraste, que estavam lá encostadinhas, digamos. Tenho peças assim, porque... Queres recordar alguma que tenha ficado na tua memória, que tenha feito parte da tua família? Sim, tenho, por exemplo, um candeeiro, que era do meu avô, que está em minha casa. Na tua casa? Sim, na minha casa. Quer dizer porque que herdaste um candeeiro centenário. É uma peça que se calhar economicamente não tem grande valor, mas sentimentalmente tem todo o valor do mundo e que eu não trocaria por nenhuma outra. Porque é mesmo esta a relação que as peças, que todas as coisas têm connosco. Eu olho para aquele candeeiro e fico agradado por me lembrar do meu avô. E lembrar um bocadinho também, depois os momentos que passamos, as coisas que dissemos, as conversas que tivemos. As histórias que vocês viveram juntamente com eles, com os teus avós. Claro. No vosso habitat, no vosso bom ambiente familiar, digamos. Sim, claro. Uma peça que se calhar esteve destinada ao lixo, a ser porque estava em muito mau estado, porque... Com 100 anos é normal. Por muito que tratemos bem as coisas, elas precisam... E acabou por, de repente, ganhar uma nova vida e cumprir a sua função em pleno e ainda ter o acrescento de criar memórias.
Muito bem. Bom, Nuno Pereira, eu volto já à conversa. Voltamos dentro de instantes. Vamos para um brevíssimo intervalo. Voltamos já. Volta também connosco. Obrigada.